Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. É com temor e tremor que eu gostaria de trazer uma pequena reflexão da palavra do bendito eterno, ele que é invisível, mas real, que é o único que é digno de honra e de glória e de louvor e de toda exaltação, Senhor nosso Deus. Gostaria de trazer uma reflexão da palavra, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ou a primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, do versículo de número 10, que está escrito assim: Rogo-vos, porém, irmão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmão meu, me foi comunicado pela família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Ceifa, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfane, além desse, não sei se batizei algum outro. Gostaria de comentar e falar um pouco da cidade de Corinto, para depois entrar na mensagem, falar da igreja que Paulo fundou em Corinto. Corinto, para quem não sabe, as 4 cidades mais importantes do Império Romano. A primeira cidade mais importante do Império Romano é Roma, a segunda cidade, Corinto, a terceira cidade é Éfeso, e a quarta cidade mais importante do Império Romano, Antioquia, cidade da Grécia. Corinto era uma cidade cheia de pecado e de corrupção. Corinto foi destruída pelos romanos aproximadamente no ano 146 a.C. e reconstruída em 46 depois de Cristo. Corinto era uma cidade intelectualmente arrogante. Corinto era materialmente próspera e moralmente corrupta. Quarto, em Corinto havia 2 grandes templos, um Afrodite, deusa do amor, e o segundo templo era a de Apolo, deus da poesia, que também representava o ideal, a beleza masculina. Segundo a história, havia no templo de Afrodite 1000 sacerdotisas que no final da tarde descia até a cidade e vendia seu corpo. Sendo assim, ela cultuava o sexo em Corinto. Havia aproximadamente 250.000 habitantes naquela época. O apóstolo São Paulo, ele fundou uma igreja nessa cidade de Corinto. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 18 até o versículo de número 11, que está escrito assim a palavra do bendito eterno. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18 ao versículo de número 11. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Aquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher. Depois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com ele, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tenda. Esse era o ofício de Paulo. E todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia a judeu e grego. E quanto Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando, ele sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cale, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade.
e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo, quando estava em Coríntio. O que eu admiro as epístolas do apóstolo São Paulo, mesmo abrindo uma igreja em Coríntio, ele nunca disse que a igreja era dele. Ao contrário de alguns líderes por aí que dizem a minha igreja, que a igreja é dele. Em 1 Coríntios capítulo 1, ao versículo 2, no verso 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, no versículo 2 ele diz, a igreja de Deus que está em Coríntio, ao santificado em Cristo Jesus, chamado santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo reconhece que a igreja é de Deus, diferente de algum que diz por aí a minha igreja. Tem até alguns que dizem aqui você não prega, aqui fulano de tal não canta, fulano de tal aqui não entra mais. Eu tenho pena desses sem noção, são pessoas nécias. O que Paulo quis dizer com isso? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse para Pedro ali na confissão, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo 16, versículo 16 em diante, quando Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, o que diziam os homens dele ser filho do homem? Um dizia que era João Batista, um dizia que era Elias, um dos profetas. E Pedro, se atrevendo, disse para ele, não, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus olhou para Pedro e disse, bem-aventurado sois tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois eu te digo que tu é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. O próprio Jesus disse que a igreja é dele. Para você que bate no peito e diz que a igreja é sua, você está equivocado. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, ele diz, rogo-vos, irmão, rogo-vos. Que rogar significa eu suplico a vocês. O que é suplicar? É um pedido. Eu peço a vocês. E esse pedido não foi no nome de Paulo. Ele diz, eu peço a vocês pelo nome de nosso Senhor Jesus, porque é no nome dele que as pessoas são salvas. É no nome dele que as pessoas são curadas. É no nome dele que os demônios saem. É no nome dele que as orações são atendidas. É no nome dele que os paralíticos andam. É no nome dele que os cegos vê. É no nome dele que o mudo fala. É no nome dele que o surdo ouve. É no nome dele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus para a glória de Deus Pai. Ô glória! Aí Paulo diz, eu peço a vocês que no nome dele digai todos vocês uma mesma coisa. Paulo quis dizer com isso, não tenha duas conversas, não contradiz o que o outro diz, não, se está escrito, é o que está escrito, não torça a palavra. Gálatas capítulo 1, versículo 8, está escrito assim, ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A segunda coisa que ele pede, no mesmo capítulo de Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele diz que não haja entre vós dissensões. Porque as dissensões está relacionado na obra da carne, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, que está escrito, porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja, homicídio, glotonoria, coisa semelhante a essa, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, que o que comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa palavra dissensões está na sequência, na 11ª, entre as 16, ela é a 11ª na lista. Aí Paulo diz, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Salmo de número 133 diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Estar unido é tão importante que Eclesiastes, no capítulo 4, e ao versículo de número 9, é muito importante isso. Salomão, um homem sábio nas escrituras, Salomão escreveu que falando sobre a união, Eclesiastes, conhecido como o livro do pregador, capítulo de número 4, está escrito assim, o versículo de número 9, diz assim a palavra do bendito eterno,
Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor apagado o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Não é para derrubar, não é para levantar quando cai. Mas há do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem junto, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra os dois, lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É o que Paulo diz, isso é o que é união. Porque tem melhor pagado o seu trabalho. No verso 10, ainda Paulo diz, porque se um cair, outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. O versículo 11, também, ele repetindo isso aqui, se dois dormirem junto, eles se aquentarão, mas só como um só, como se aquentará? Como? E o cordão de 3 dobras não se parte tão depressa. No versículo de número 11, aí Paulo diz, eu falo isso, voltando à leitura, isso porque a respeito de vós, irmão meu, me foi comunicado que pela família de Cloé, que há contenda entre vós. No versículo 12 de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefo e eu de Cristo. Nessa igreja o povo estava valorizando mais os ministros de Deus do que o próprio Deus. Isso gerou dissensões, contenda por causa de irmão já tinha seu partido por ver apenas homens eloquentes sendo usados por Deus. Alguns só gostava de Paulo, outros só gostava de Apolo, outros só gostava de Cefo e outros só gostava só de Jesus. Um dizia, eu sou de Paulo. O nome de Paulo significa pequeno, nome romano de Saulo, de Paulo. Está escrito em Atos 13, capítulo 9, parte A do versículo. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo. Quem era Paulo? Ele era israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Isso está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 1. Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Diz que Paulo foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei. Também diz a palavra que ele foi fariseu. Paulo foi perseguidor dos cristãos. Atos, capítulo 8, versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Saulo consentiu também na morte de Estevão. Atos capítulo 8, versículo 1 está escrito, mas teve um encontro com Deus no caminho de Damasco, no capítulo 9, de perseguidor tornou-se perseguido, no versículo 19 de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Deus tem suas formas de trabalhar. Versículo 20, tornou-se pregador do evangelho. Diz que ele, nas sinagogas, pregava Jesus, que este era o Filho de Deus, que outrora Paulo negava. Paulo, um grande apóstolo, um homem que escreveu 3 epístolas, entre elas, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º Tessalonicenses, 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Esse Paulo, que foi escolhido pelo Espírito Santo, está registrado isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2. E servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Quem não gostaria de estar no culto que Paulo estivesse? Um homem que falava mais língua do que os outros. Paulo disse, dou graças a Deus porque falo mais língua do que vós, do que vocês. 1 Coríntios capítulo 14, e o verso 18 é escrito isso. Em Atos capítulo 19, versículo 11 e 12, a Bíblia diz que Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilha extraordinária, de sorte que até os lençóis ventais se levava do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugia deles, e o espírito maligno saía. Quem não queria ver um homem desse pregando numa igreja, numa sede? Quem não queria ver um homem desse pregando num ciclo de oração, numa cruzada evangélica, em rua? Quem não queria estar num culto de Paulo? Então tinha o grupo de Paulo. Aí depois de Paulo, quando Paulo sai da igreja e vai para Éfeso, aí chega outro também, um missionário, um homem de Deus, chamado Apolo. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria.
varão muito eloquente e poderoso nas Escrituras. Isso está registrado em Atos capítulo 18, versículo 24. O cara era bom mesmo no ensino, na palavra. Todo mundo admirava Apolo. E também conseguiu um grupo. Esse Apolo era o grupo de Apolo. Eu não vou hoje na igreja porque hoje Paulo está. Eu vou amanhã porque Apolo está lá. Eu não gosto de Paulo, eu gosto de Apolo. Eu vou ver Apolo. Depois aparece Ceifa. Quem era Ceifa? Para quem não sabe, Ceifa é Pedro. João capítulo 1, versículo 42, está escrito assim: e levou a Jesus, e olhando de Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jona, tu serás chamado Ceifa, que quer dizer Pedro. Esse Pedro também tinha um grupo que era do lado dele. Hoje eu não vou, não tem Apolo, hoje eu não vou não. Se Pedro não tiver, eu não vou. Rapaz, ele aqui é pregador. Mas ninguém é nada se Deus não tiver na nossa vida. Depois que ele se converteu, quase 3.000 almas aceitou Jesus depois da conversão de Pedro. Você conhece a história de Pedro que negou Jesus 3 vezes? Você conhece a história de Pedro que andou com Jesus, viu Jesus e mesmo assim não largou a espada da bainha? Mas na convenção de Pedro, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 41, isso na sua primeira pregação, quase 3.000 almas aceitou Jesus. Na segunda ele falou, quem creram chegou ao número de quase 5.000 pessoas. Está registrado em Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 4. Pedro é demais. Olha, você precisa saber, ele e João subia junto ao templo. A hora da oração, a nona, um varão era trazido, que era coxo, desde o ventre de sua mãe, e colocava na porta do templo. Olha, muito entrava e via, mas não fazia nada. Mas quando viu Pedro e João, esse coxo, quando viu Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E o coxo, rapaz, olhou para eles e esperando receber alguma coisa, ele disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E na mesma hora ele se levantou. Eu vou no culto que está Pedro, rapaz. Pedro é o cara, Pedro é o pregador, é o homem da unção, é o homem de milagre. Que mais? Olha, vamos, rapaz, você precisa ver, Pedro não precisa você ver ele nem chegar muito perto, não. Não. Porque só basta você chegar perto da sombra dele. Você chegou na sombra dele, você é curado. Olha, a pessoa transportava o enfermo para a rua e punha em leito, em camilha, para que, a menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzido enfermo e atormentado de espírito imundo, os quais todos eram curados. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 15 e 16. Aí surge o grupo de Pedro. As pessoas eram fanáticas por Pedro. Outro grupo era de Cristo. Esse ainda era o pior. Só acreditava somente em Jesus. Disse: eu só acredito em Jesus se eu amo Deus, eu amo Jesus, como muitos dizem. Que diz assim: eu amo a Deus. A Bíblia diz: aquele que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. E esse de Cristo era assim: pode pregar no nome de Jesus, pode curar, mas muitos também vão para o inferno. Mas a Bíblia diz assim, que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome fizemos muita maravilha, no teu nome fizemos milagre. Aí Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Mas aqueles que você faz isso com o dom de Deus, com a unção de Deus na vida, se você vive de uma vida certa e correta diante de Deus, você não tenha medo, você vai para o céu. Porque Jesus mesmo disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião, e nenhuma força do maligno não fará danos algum. A Bíblia também diz em Marcos capítulo 16, versículo 15, 16 e diante. E diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê em meu nome e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio. Em meu nome pegarão serpente e escorpião. E se beber alguma coisa motífera não fará danos algum. E por a mão sobre os enfermos curarão. Então, se você vive uma vida correta, você pode, em nome de Jesus, porque é o nome dele. Agora tem mais.
O nome é no nome dele, não é no nosso. Não é no nome de Pedro, não é no nome de Paulo, não é no nome de Apolo, não é no nome do pastor, não é no nome do evangelista, não é no nome do presbítero, não é no nome do diácono, não é no nome da dirigente do ciclo de oração, não é no nome do obreiro, não é no nome de Jesus, porque a Bíblia diz, é no nome dele. É no nome dele, porque a honra e a glória só pertence a ele, só a Jesus Cristo de Nazaré, porque ele diz, sem mim nada poderemos fazer, só somos alguma coisa enquanto Deus estiver na minha e na tua vida. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Creia nisso, acredite nisso. Não vá para um culto olhar alguém pregar, mas vá para olhar Deus usar o homem pregar ou a mulher pregar, porque nós somos só apenas um vaso. Agora o conteúdo quem dá é Deus, vem do céu, e se ele não abrir a porta da palavra, nós não tem nada para passar, porque a palavra é dele, a unção vem dele, a graça vem dele, a cura é dada por ele, o milagre é realizado através dele que cego pode enxergar, mudo pode falar, surdo pode ouvir, paralítico pode andar, pessoas cancerosas podem ser curadas e um milagre pode acontecer, é no nome dele. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Convido a você mais uma vez para curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e um forte abraço. Que Deus te abençoe em nome do Messias de Nazaré. Shalom.